meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Cassinelli e essa é a aula número 4 das oficinas de circo, das oficinas culturais da Secretaria Municipal de Franco da Rocha. Hoje nós iremos falar sobre o circo. Há quanto tempo existe o circo? Vocês sabem me dizer? Como ele nasceu? Onde? Em que parte do planeta ele surgiu primeiro? Quem eram as pessoas que trabalhavam no circo? O circo era igual em toda parte do mundo? Por que o circo é apresentado em uma lona? Ele sempre foi apresentado em uma lona? Todas essas respostas nós iremos encontrar nesse vídeo que eu criei para vocês. Eu quero que vocês assistam, se divirtam, prestem bastante atenção e no final eu vou deixar uma tarefa para vocês. Um pequeno desafio que servirá para que possamos fazer a aula da semana que vem. Um beijo e até breve. Vocês sabem qual é a origem do circo? Como que surgiu esta arte incrível? O circo nos faz viajar na alegria dos palhaços, nas incríveis acrobacias, na agilidade dos malabares, na beleza das cores. A arte circense é uma representação da diversão e da alegria. É praticamente impossível determinar uma data específica de quando ou como as práticas circenses começaram. A história do circo se confunde com a história da própria humanidade. Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense. Mas podemos apostar que elas se iniciaram na China, há 5.000 anos atrás, onde foram encontradas pinturas com figuras de acróbatas, contorcionistas e equilibristas. Esses movimentos faziam parte dos exercícios de treinamento dos guerreiros militares, porque exigiam força, flexibilidade e agilidade. No ano 108 a.C., aconteceu uma celebração para dar as boas-vindas a estrangeiros recém-chegados em terras chinesas. Nesta festa, houve demonstrações geniais de acrobacias e equilibrismo na corda bamba. A partir de então, o imperador decretou que sempre existiriam eventos desse tipo, por serem uma manifestação artística espetacular. Também se sabe que na antiguidade, por volta de 2.500 anos atrás, os primeiros domadores de animais foram os guerreiros egípcios, que capturavam animais selvagens nas terras conquistadas, aprendiam a lidar com eles e traziam à terra natal para exibi-los em desfiles. As pirâmides do Egito também trazem gravuras de malabaristas em rituais religiosos de fertilidade. Já na Roma Antiga, grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações nas ruas, nas casas de família e até mesmo em áreas destinadas a isso. Por volta do ano 70 a.C., teria surgido o Circo Maximus, no Império Romano, com capacidade para 150.000 pessoas. Na época, a atração principal era a corrida de carruagens com cavalos. Com o passar do tempo, foram surgindo outras atrações, como a luta de gladiadores, escravos e prisioneiros de guerra que lutavam contra animais selvagens ou mesmo entre si, e pessoas com habilidades incomuns. Isso acontecia em um picadeiro redondo e que pouco tem a ver com o circo moderno que conhecemos hoje. Mas um incêndio destruiu totalmente esse circo. Tempos depois, nos anos 40 a.C.,
construíram no mesmo lugar o Coliseu, com capacidade para 87 mil pessoas. No local, haviam apresentações de engolidores de fogo, gladiadores e espécies exóticas de animais. Também era usado para demonstrações de força, e os cristãos eram levados à arena para serem devorados pelos leões diante do público. Com o fim do Império Romano e o início da Era Medieval, os artistas passaram a fazer apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igrejas, para apresentar os seus malabarismos, suas acrobacias e suas mágicas. A estrutura do circo, como conhecemos hoje, teve sua origem em 1768, em Londres, na Inglaterra. Foi inaugurado o Anfiteatro Real das Artes pelo oficial inglês da Cavalaria Britânica Philip Ashley. O anfiteatro tinha um picadeiro com uma arquibancada e sua atração principal era a arte equestre, um espetáculo de acrobacias sobre o cavalo. Entretanto, Philip Ashley percebeu que só aquela atração não seguraria o público e passou a incrementá-la com os saltimbancos, que eram artistas de rua, acrobatas, malabaristas, equilibristas e palhaços. O próprio oficial Ashley era quem apresentava o show, surgindo daí a figura do mestre de cerimônias. Essas apresentações aconteciam num picadeiro redondo, em lugar fixo, mas foi essa integração entre as várias artes e várias técnicas que caracterizou o surgimento do circo. O sucesso foi tamanho que 50 anos depois, o circo inglês era imitado, não só na Europa, como em todo o mundo. No Brasil, a história do circo está ligada à trajetória dos ciganos, uma vez que na Europa eles eram perseguidos. Aqui andavam de cidade em cidade em suas tendas e aproveitavam as festas religiosas para exibirem suas habilidades de ilusionismo e destreza com os cavalos. Mas o circo, com as suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX, com as primeiras famílias de artistas independentes e pequenas trupes, vindas da Europa e que carregavam a linguagem do circo. Era uma nova forma de circo e o picadeiro era um espaço único em que se apresentavam vários artistas, diferente do que acontecera até então, quando os artistas se apresentavam somente em feiras e praças. A criança sempre foi um elemento central no circo e a garantia da continuidade e da sua sobrevivência. Por isso, a educação das crianças circenses era algo muito importante. As crianças aprendiam como realizar números circenses, acrobacias, malabarismo, a arte do palhaço e principalmente a viver no circo. Aprendiam a montar lona, dar comida aos animais, criar, construir e reformar os aparelhos e equipamentos. Mas esse processo, ao longo do século XX, passou por algumas transformações. E nos anos de 1980, começaram a surgir algumas escolas de circo, como a Escola Nacional do Circo, que existe no Rio de Janeiro e é mantida pelo governo federal. As escolas de circo permitiram que essas técnicas, que eram apenas aprendidas e ensinadas entre os circenses, alcançassem outros espaços, como projetos sociais, tal como o de Circo Escola de Franco da Rocha, além de academias e até como conteúdo importante da educação física escolar. Nós nunca saberemos das coisas maravilhosas
que nós somos capazes de fazer se nós não tentarmos. E quando nós tentamos, sabemos que é possível de ser feito. E é isso que é o circo. Tornar o que nós achávamos impossível de ser feito em algo possível. Por isso, meus amores, eu quero que vocês façam uma pequena tarefa para mim. A Pro vai propor um pequeno desafio, que vocês façam uma apresentação para mim, usando elementos de circo que vocês mais gostam, que vocês têm vontade, e depois gravem com a ajuda da mamãe e me mandem. Esse vídeo vai servir para a nossa próxima aula. Um beijo e eu estou com muita saudade de todos.